Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ani Mihael, Malar Adonai. Aleluia! Graças a Deus, começou a revelação dos anjos do Senhor no Brasil. Os anjos do Senhor, o exército do reino dos céus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel. Eu sou o general do exército do reino dos céus. E o exército do reino dos céus está sendo levantado no Brasil. Quem é o exército do reino dos céus? São os anjos de Mateus capítulo 13, verso 41, 43, 49 e 50. Daniel 12, 1 ao 3. Somos nós, o exército do reino dos céus. Começou a revelação dos anjos do Senhor. Eu tenho uma lista de nomes e hoje vou revelar o primeiro nome a vocês. Isso será um sinal. A partir de hoje, muitos nomes serão revelados. Amém? Hoje, dia 17 de agosto do ano 2016, 18 horas e 37 minutos. Amém? Antes de eu começar a revelação, eu quero deixar um pano de fundo para vocês entenderem um pouco isso, para não ficar meio vazio, ok? Então vamos lá, presta bem atenção. Os 3 círculos representando a própria criação de Deus. Corpo, os seres humanos, ok? Corpo é o vermelho, corpo. Alma é o verde, espírito é o azul, ok? Então aqui, presta bem atenção nas passagens aqui, vocês anotam e leem com calma, ok? Então vou dar uma pincelada rápida. Segundo o pensamento do apóstolo Paulo, certo? Vou dar uma base bíblica para vocês, só que eu tenho que expandir um pouco esse entendimento, ok? Mas primeiro eu vou no micro para depois o macro. O micro no sentido, o mesmo raciocínio de Paulo, falando com respeito à igreja e o povo da igreja de Deus. Depois nós vamos para o macro aumentar isso um pouco, ok? Então vamos lá. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Os seres humanos naturais não compreendem nada das coisas de Deus, ou seja, são corpo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 4 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. São os carnais, os almáticos, ou seja, são aqueles que fazem divisão na igreja. Sou de Pedro, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo. Né? Se subdividindo dentro da igreja. E depois 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, os espirituais, que discernem tudo e ninguém é discernido por eles, ok? Agora eu vou expandir um pouco mais essa linha de raciocínio no sentido ser humano e religião e pessoas espirituais, ok? Depois a gente começa com a revelação, que isso é muito importante. Então presta atenção. Corpo, os seres humanos naturais, ou seja, todos nós quando nascemos somos seres humanos naturais, não compreendemos nada das coisas de Deus. Com o tempo nós conhecemos pessoas almáticas, ou seja, pessoas religiosas. Então aqui vocês veem que o corpo está ligado à alma e é ligado ao espírito, está tudo ligado, ok? Na própria criação de Deus. Mas levando nesse âmbito, os seres humanos naturais, mesmo não crendo em Deus e não entendendo, eles ouvem falar, através dos almáticos, sobre religião, sobre Deus, deuses, divindades, etc. Ok? Aqui nós, quando seres humanos naturais, que nascemos, recebemos documentos, recebemos um nome dessa matéria. Essa matéria recebe um nome, ok? Com o tempo, mediante destino, propósito, karma, predestinação, seja lá da forma que você entender melhor, ok?
Com o tempo, algumas pessoas se tornam almáticas, ou seja, pessoas carnais, religiosas, passam a ser adeptos a alguma religião. Judaísmo, catolicismo, islamismo, budismo, espiritismo, né, protestantismo, digamos assim, hinduísmo, enfim, nas mais diversas religiões existentes no mundo, ok? Ela aceita. Então ela se torna uma pessoa carnal. Lembre-se que o raciocínio de Paulo é sobre a igreja, mas isso tem uma amplitude maior. Agora é o âmbito macro, ok? Então os almáticos são pessoas que têm religião. Essas pessoas que têm religião, elas começam a ter contato com esse mundo espiritual, ok? Para se tornarem um pouco espirituais, digamos assim, ok? E mediante, né, karma, destino, propósito, predestinação, né, ou, né, coisas da vida, né, propósitos de Deus, nos tornamos pessoas espirituais, ok? Então agora vocês entenderam mais ou menos o pano de fundo. Existem pessoas carnais, pessoas naturais, carnais e espirituais. Nós todos nascemos naturais. Com o tempo se tornamos carnais e possivelmente espirituais. Até aqui está tranquilo, beleza? Então vamos lá, eu quero falar sobre isso daqui, ó. É aqui que eu vou falar, aqui que começa a revelação de Deus, ok? Então, em primeiro lugar, Mateus capítulo 13, verso 41, quando fala que o Filho do Homem enviará os seus anjos. Aqui não é anjo voando do céu. São anjos, são homens mensageiros do tipo João Batista, João o Batista. Malaquias 3:1 é igual a Mateus 11:10. O anjo que prepara o caminho do Senhor é um mensageiro, é um ser humano. Essa profecia deve ser entendida na mesma proporção. Esses anjos são seres humanos, ok? Beleza, então até aqui, biblicamente, vocês estão entendendo, certo? Tem base bíblica para isso daqui. Agora é a revelação, certo? Agora eu não vou falar sobre base bíblica porque está no âmbito da fé. Em outros vídeos vocês vão entender um pouco melhor. Agora começa a revelação de Deus. Eu tenho uma lista de nomes. A mesma coisa que eu estou fazendo nesse vídeo, eu farei várias outras vezes, se assim receber a ordem de Deus. Eu já tenho a lista de nomes, ou seja, um saco de pedras brancas, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, Espírito, lembra disso. Deixa eu dar um adendo aqui rápido. Entre 2007 e 2009, revelei 12 missionários dentro da Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, na cidade de Campinas. E hoje eu vou começar a vou revelar um nome de um dessa lista de 12 missionários, ok? Então vamos lá. Se chama Márcio. Um desses da lista, o nome dele humano é Márcio, ok? Então agora uma mensagem para o Márcio. Márcio, e para o Elimásio também, para o Elimásio já a mente dele ia abrindo, ok? Lembra-se, quando você e o Elimásio estavam orando, que eu cheguei e Deus me arrebatou os sentidos e me usou para falar algumas coisas, mas especificamente a mensagem para você, certo? Para você, eu só vou pegar essa perícope, esse pedaço daquele acontecimento naquele dia, que foi falado para você que você receberia dom de cura, ok? Então, hoje, você não tem esse dom de cura, e o seu dom que você vai ganhar numa escala global, ok? Viajar o mundo inteiro. Então, presta bem atenção. Agora, em aberto para todo mundo. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo, a princípio pode parecer loucura, mas presta bem atenção, que começou a revelação dos anjos do Senhor. Então, vamos lá. Esses anjos, que são homens, na verdade são anjos encarnados, ok? Começou o baque na sua mente? É só o começo. Então vamos lá. Voltando a você, Márcio, presta atenção. Você, Márcio, é isso aqui, ó. Márcio é o nome do corpo. O Márcio é um almático, que
que tem uma religião, ok? Era evangélico, não sei o que é hoje, ok? Quando eu conheci ele era evangélico, então era carnal. Deus vai fazer com que o Márcio se torne uma pessoa espiritual através da revelação que se inicia agora. Então presta atenção, Márcio. Lembra que Deus falou que você ia receber o dom de cura? Isso é verdade. Só que aí que entra a história. Presta atenção no que você tem que ter em mente e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Primeiro lugar, Deus é Espírito, João 4:24. Em segundo, Deus é um, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, Marcos capítulo 12, verso 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, eu vou falar sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, 1 João capítulo 2, verso 1, Romanos capítulo 3, verso 30, Gálatas capítulo 3, verso 20, mais um monte de passagem. Deus é um, não é uma trindade, ok? Deus é Espírito, Deus é um e Deus é amor, 1 João 4:8. Por que vocês têm que ter em mente que Deus é um? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. E a vida eterna é essa, que reconheçam ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todavia, para nós, oficiais do exército do reino dos céus, e a igreja verdadeira de Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8,6, ok? Então você tem que ter em mente, Deus não é uma trindade. Trindade é a semente do diabo, semente do inimigo, do demônio dentro da igreja de Cristo. Pôs isso na mente? Pôs. Então presta atenção. Márcio, agora é a sua revelação para o mundo inteiro. Por que eu tenho que te revelar? Comprometer a tua vida, mas eu tenho que fazer isso porque é a ordem de Deus. Porque isso é algo de Deus com os servos dele. Porque está escrito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Amós capítulo 3, verso 7, amém? Então é necessário que Deus te revele ao mundo, para depois te dar o dom de cura, para você sair no mundo aí, trabalhando, ok? Você não vai receber o dom de cura se não tiver essa revelação para todos os servos de Deus, ok? Então vamos lá. Presta atenção, finalizando o vídeo. Márcio e demais todos aí, certo? Estão vendo aqui, ó, certo? É um pouco de luz para vocês aí, ok? Então aí, ó, um pouquinho de luz para vocês verem. Todos nós nascemos corpo, talvez nos tornamos carnais, nascemos naturais, talvez se tornamos carnais e talvez espirituais, ok? O exército do reino dos céus são anjos encarnados. Márcio e demais futuros oficiais. Dentro do corpo de vocês existe um espírito, um anjo, que está em profundo sono. Márcio, estou te dando a sua pedra. Dentro do seu corpo existe um espírito. E esse espírito se chama Rafael, o anjo Rafael. Amém? A partir de agora se inicia a revelação dos anjos do Senhor. Márcio, dentro do seu corpo existe um anjo em profundo sono. Quando você acordar para a realidade, você vai falar: nossa, eu sou o anjo Rafael num corpo de carne. E aí Deus concede o dom de cura para você viajar o mundo inteiro. Mas lembre-se, só os leais, eleitos e fiéis a Deus, ao Messias, servindo no exército do reino dos céus, que ganharão os seus dons e os seus novos nomes. Amém? Você é o anjo Rafael encarnado. Essa é a primeira revelação
para o Brasil e o mundo. Os anjos do Senhor, o exército do reino dos céus, são anjos encarnados. Ani Mihael Malar Adonai. Amém? Meu nome é Miguel, sou general do exército do reino dos céus, e o exército do reino dos céus está sendo levantado no Brasil. Shalom Aleichem.